E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos relembrar algumas das piores contratações do Real Madrid e Barcelona. Vocês deram muitas sugestões na aba de comunidade do canal, obrigado a todo mundo que participou, então hoje vamos relembrar alguns dos nomes que nem deveriam ter vestido a camisa do Barça e Real Madrid. Começando por dois turcos que deram muito errado na Espanha. Começando com o primeiro, que é Ramil Altintop, que no Real Madrid não foi top não. Ele chegou por 6 milhões de euros vindo da equipe do Bayern de Munique, vindo da equipe alemã em junho de 2011. Foram apenas 10 partidas com um gol. Ele chegou para ser um meia ali, para disputar a vaga com o Ozil, e aconteceu que o Ozil deitou em cima do Altintop. Jogou muito mais e o Altintop era reserva, virou aquele jogador que só entrava quando o time estava com alguém lesionado, quando o Ozil se lesionava. Realmente ele não era aquele jogador que a gente fala, o game changer, aquele cara que saía do banco para resolver a partida, que o técnico confiava. Não, teve atuações fraquíssimas, nunca conseguiu uma posição de titular e saiu do Real Madrid sem deixar nem um pouco de saudade. O turco Arda Turan saiu da equipe do Atlético de Madrid e foi para o Barcelona por 35 milhões de euros. E foi aquela negociação que conseguiu desagradar todo mundo. Todo mundo saiu perdendo. A torcida do Atlético de Madrid viu um de seus ídolos ir embora. Sim, o Arda Turan no Atlético era muito bom e a torcida o trata como traíra. O cara jogou muito bem no Atlético, demonstrando tudo que a torcida precisa: raça e técnica. Ele jogou muito bem no Atlético, principalmente de meia esquerda. Aí foi contratado pela equipe do Barcelona, só que ele não achou seu espaço. Afinal, lá você tinha Neymar, que jogava na meia esquerda e ponta esquerda, você tinha Iniesta, você tinha também o Sérgio Busquets, o volante, e você tinha Rakitic, enfim, e outros jogadores. Ele não teve chance de jogar, não encontrou seu espaço e foi ruim também para a equipe do Barcelona, que depositava nele uma confiança, uma esperança. Afinal, no Atlético, o cara engrossava o caldo sempre que enfrentava Barcelona e Real Madrid. Sempre contra o Barça e o Real, quando o Arda Turan jogava no Atlético de Madrid, ele dava o sangue. Ele entrava com sangue no zóio, como a gente diz. Bastou ele ir para a equipe do Barça e o seu futebol decaiu tanto que ele acabou indo parar na Liga Turca. Pois é, ele voltou a jogar na Liga Turca e pelo Barça não deixou saudade nenhuma. 55 partidas, apenas 15 gols. William José, que muita gente trata ele como jogador horroroso, que foi parar no Real Madrid. Não é bem assim. No São Paulo, Grêmio e Santos, a gente sabia que o William José tinha o cacuete para fazer gol. Mas do nada ele foi parar no Real Madrid. Eu estava almoçando, eu lembro bem desse dia, e do nada eu vi: William José é contratado pelo Real Madrid. What? Como assim? Como assim? Pois é, mas ele foi para o Real Madrid B, que não é o mesmo patamar do Real Madrid A, a gente sabe disso. E no Real Madrid B ele chegou a jogar algumas partidas. Só que ele só foi escalado uma vez para jogar um jogo pela equipe principal. E jogou, ele teve uma partida, teve uma chance e não fez nenhum gol. Ele deixou o Real Madrid, passou pelo Zaragoza, passou pela equipe do Las Palmas e está se acertando com o Real Sociedad. É sim um bom centroavante. 96 partidas, 41 gols pela equipe do Real Sociedad. E ele deixou para fazer alguns gols e ter boas atuações, inclusive contra o seu ex-clube Real Madrid. O Real Sociedad, em alguns clássicos aí, em alguns jogos contra o Real Madrid, já deixou sua marca, já passou o carro por cima do Real, pois é, já aprontou, e o William José foi protagonista em alguns desses jogos. A famosa lei do ex. Agora um dos casos mais inexplicáveis do futebol brasileiro e futebol mundial. O Keirson K9 chegou no Barça com 19 anos e um currículo invejável. Foi artilheiro do Brasileiro em 2008. Nessa época ele jogou demais, 122 jogos, 65 gols. E aí ele foi para o Palmeiras. No Palmeiras, 36 jogos, 24 gols, mantendo a excelente média de gols e de atuações. Era um menino que jogava demais, não tinha força física, a velocidade dele não era tanta assim, era um centroavante de presença de área, que sabia cabecear muito bem, tinha um remate muito bom de cabeça, tinha um chute muito bom, venenoso, que procurava o canto, o cara realmente cheirava a gol, como a gente diz. Mas ele foi para o Barcelona depois do Palmeiras, e aí sua carreira realmente começou a decair. No Palmeiras, ele jogou muito bem, foi para o Barcelona, não jogou.
Não é que ele não jogou nada, ele não jogou nenhuma partida. Ele teve algumas lesões, algumas complicações e simplesmente não jogou nenhuma partida no Barcelona. Chegou por 15 milhões de euros e não jogou nada. Mais do que o dinheiro pago, os 15 milhões, o Barcelona pagou seu salário durante 5 anos. Durante 5 anos o Barça pagou o salário do Keirson. E aí ele foi emprestado para Santos, para Coritiba. Ele chegou a jogar também na Europa de novo, no Benfica, mas nunca com o mesmo sucesso meteórico com o que foi no Coritiba, no Palmeiras. O cara deixou demais a desejar. E centroavante brasileiro, quando começa a se destacar, o brasileiro ele é muito carente de centroavante. Então a gente já cria aquela expectativa. Uau, será que veremos um novo Ronaldo? A gente está sempre na expectativa de um novo Ronaldo. Por quê? A gente sabe, Ronaldo Fenômeno foi um cara monstruoso, tanto que tem esse apelido, né? Fenômeno. E era um cara fora de série. Então quando a gente vê um centroavante brasileiro se destacando, o brasileiro já, né, o brasileiro quer assim, ele quer ter aquela paixão de novo por um grande centroavante brasileiro. Já que nós fomos acostumados com o Romário, com Ronaldo, Pelé, enfim, grandes nomes aí. Então surgia aí Alexandre Pato, a gente já criava aquele hype. Surgia Keirson, a gente já criava aquele hype. E acabou não dando certo. O Keirson, depois da sua passagem pelo Barça, não jogou ao mesmo nível que foi do início da sua carreira meteórica, não jogou do mesmo jeito em outras equipes, sofreu com lesões também, como eu falei para vocês, não era um jogador de força física, mas um jogador que estava ali sempre dentro da área para disputar bolas com os zagueiros. Uma das maiores incógnitas do futebol mundial, o cara que teve um super aproveitamento no início e depois decaiu drasticamente. Atualmente, acredito que o Keirson ainda esteja jogando. O lateral direito e também lateral esquerdo, porque ele faz essa função, Danilo, saiu do Porto para o Real Madrid por um valor considerado alto, 31 milhões de euros. Porém, Danilo é um caso clássico de que a gente pode dizer, a camisa pesou. Pois é, o cara realmente sentiu o peso da camisa, sentiu o peso de jogar no Real Madrid, a perna ficou tremendo, a camisa pesou. É como a gente diz quando o cara não consegue se adaptar, quando o cara sente o peso de jogar numa das maiores equipes do mundo. Eu lembro de estar assistindo um jogo da Champions entre Real Madrid e Wolfsburg. Na época o Zidane era o técnico. E o Danilo estava nessa partida, mas cara, como ele fez cagada. Além de ele contribuir na derrota do Real Madrid, ele realmente deixou demais a desejar, mostrando-se um lateral inseguro. A gente sabe, futebol ele tem, técnica ele tem, tanto que hoje está jogando no Manchester City, uma das maiores equipes também do futebol europeu. Só que no Real Madrid ele sentiu o peso da camisa, ele sentiu o peso da torcida cobrando, ele sentiu como é jogar na Espanha. E isso afetou demais o seu desempenho, tanto que ele não durou muito no Real Madrid. Chegou como uma contratação, como uma promessa aí para o Real Madrid, mas não vingou. 56 partidas, apenas 3 gols pelos merengues. Agora uma história um pouco triste, pois é, André Gomes foi contratado juntamente à equipe do Valência. Ele jogava muito bem no Valência, foi contratado por 30 milhões de euros pela equipe do Barcelona. 78 partidas, apenas 3 gols. O cara é sem dúvida uma unanimidade de que deixou demais a desejar. Eu não conheço uma pessoa que tenha gostado do André Gomes no Barcelona. Mas é um pouco triste a história dele, porque o cara ele é muito humilde. Numa entrevista ele falou que tinha vergonha de sair de casa. Ele falou que tinha vergonha das suas atuações com a equipe do Barcelona. Ele falou que não estava à altura daquela equipe. E é um pouco raro a gente ver jogadores que têm essa autocrítica, e essa autocrítica tão pesada. O cara realmente viu que estava deixando demais a desejar. Não precisou a torcida pegar no pé do cara, fazer chacota com o cara. Ele mesmo já disse, cara, eu tenho vergonha de sair na rua, eu não estou dando o melhor de mim mesmo, eu não estou dando o que a equipe do Barça precisa. E ele simplesmente saiu sem deixar saudade pela equipe do Barcelona. Nenhum torcedor acha ele um bom jogador para a equipe do Barcelona. Ele foi contratado naquela época que o Barcelona estava com o dedinho podre para contratações, né? E hoje o André Gomes está na equipe do Everton, está retomando seu futebol aos poucos, vem fazendo algumas atuações boas, fez um golaço aí esse final de semana por aí.
Eu lembro que ele fez um golaço com a camisa do Everton e tá reencontrando seu bom futebol. Ainda bem, porque é um cara que reconhece quando joga mal, ele não fica ali no chinelinho, não se importando, né? É um cara que quer jogar bola, tem gana e ficou muito frustrado. Essa história foi até engraçada e triste pro torcedor do Barça e pra ele mesmo, né? Royston Dentré, não sei como se pronuncia o nome dele, Dentré, não sei. Eu vou falar Dentré, que é o português mesmo, é o português, beleza, fala tudo errado, é isso mesmo. Enfim, o que interessa é que esse jogador holandês foi contratado juntamente ao Feyenoord por 13 milhões de euros, que na época era muito dinheiro. Em 2007, 13 milhões de euros era muito dinheiro por uma promessa. O Real Madrid decidiu apostar caro, decidiu brigar pela contratação juntamente aí contra outras equipes e pegou o Dentré do Feyenoord. Só que o cara simplesmente foi uma grande decepção. O cara não jogou bem, nunca mostrou ter um bom futebol. E esse é um daqueles casos que o cara realmente nunca jogou bem em nenhuma equipe. Me cita uma equipe em que ele tenha jogado bem. Reading, Everton. O cara simplesmente jogou até no Hércules, que é uma equipe que eu nem sabia que existia, cara. Então, esse é um daqueles casos, daquelas promessas que nunca passaram de promessas e sempre jogaram mal. Pelo Real Madrid, foram 65 partidas com apenas 4 gols e um dos casos aí de maiores decepções de jogadores vestindo a camisa dos merengues. Para terminar o vídeo, vamos falar de uma das maiores frustrações da equipe do Barcelona, que é o centroavante Paco Alcácer. Centroavante que não faz gol. 50 partidas, apenas 15 gols pro atacante espanhol que vestiu sem nenhum sucesso a equipe, que vestiu sem nenhum sucesso a camisa da equipe do Barcelona. Véi, esse foi um centroavante que deixou demais a desejar. Não fazia gol, não tinha boas atuações, não tinha raça, era um centroavante muito sem alma, como a gente diz, diferente dos centroavantes que passaram pela equipe do Barça. Parecia que ele não tinha técnica, que ele não tinha raça e que ele não tinha o faro do gol. Nunca foi aquele centroavante a nível para a equipe do Barcelona. Porém, agora, ao contrário do Dentré, ele está se destacando. É um jogador que se destacou no Valência e voltou a se destacar muito na Bundesliga, jogando pela equipe do Borussia Dortmund. Por lá ele começou a mitar demais, a fazer gol desenfreado. Infelizmente não foi assim para a equipe do Barcelona. Esse é mais um caso de um jogador que precisava de tempo, precisava encontrar o seu futebol numa equipe não tão grande assim, para mostrar que ele é bom e que ele pode sim ser um bom centroavante. Só não deu certo no Barça. Então é isso, pessoal. Conto aqui com o comentário de vocês para me ajudarem a relembrar mais jogadores horríveis, contratações horríveis que passaram por Barcelona e Real Madrid. Se você é torcedor de uma dessas equipes, deixa aí aquele jogador que você ficou frustrado demais com a contratação dele, que você esperava alguma coisa e o cara simplesmente foi muito ruim para Real Madrid e Barcelona. Para mais conteúdo, se inscreve aí no canal. Eu fui!